Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando as duas testemunhas, passo a passo. Mas vamos direto ao assunto, como sempre, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, o meu professor, meu guia fiel. As duas testemunhas estão ligadas diretamente à sua missão, testemunhar a Cristo. Isso implica em pregar o Evangelho, isso é, o Evangelho, as boas novas. Como diz Mateus 24, quando o Evangelho do Reino dos Céus for pregado em testemunho a todas as gentes, isso é, no mundo todo, então virá o fim. É simples assim. Não é o fim do mundo, é o fim de uma era. Logo a seguir, entramos no milênio, os 1000 anos, que são as bodas do Cordeiro, onde a vontade de Deus é feita aqui na terra plenamente, como é no céu. Mas antes do milênio ser estabelecida aqui na terra, as bodas, duas coisas acontecerá primeiro. Jesus Cristo vem, destrói totalmente o anticristo, o falso profeta e o governo da besta. A primeira parte concluída, vem a segunda parte. Deus vai dar ordem aos seus anjos a reunir os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, vivos ou mortos, porque temos que prestar conta no tribunal de Cristo, para receber o galardão e a recompensa do nosso trabalho, as bodas do Cordeiro. Ou ser penalizado, disciplinado, fora das bodas do Cordeiro. Deus vai colocar primeiro a sua casa em ordem, igreja, no milênio, os 1000 anos. Só depois que acabar os milênios, os 1000 anos, Deus julgará o mundo e as nações. Mas alguém desavisado pode dizer, o Evangelho já não foi pregado no mundo todo? Por que ainda não veio o fim? O Evangelho que foi pregado no mundo todo não foi o Evangelho do Reino dos Céus, mas foi o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da graça, o Evangelho do Pentecoste, o Evangelho do amor, o Evangelho da cura. E outros evangelhos similares a esse. Filipenses capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo afirma, sabendo vós, todas as igrejas, que fui incumbido para defender o evangelho. Isso é, Paulo em seus dias defendeu o evangelho do reino dos céus com unha e dente. Paulo e outros apóstolos fizeram as suas partes. A responsabilidade de guardar o Evangelho do Reino dos Céus é nossa, os cristãos da última hora. O apóstolo Paulo, com muita seriedade a esse tema, chegou a ser explícito ao dizer aos Gálatas, se nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo do céu anunciar um outro evangelho que não for do reino dos céus, seja tanto nós, o apóstolo, como o anjo do céu amaldiçoado. João cumprimenta Paulo dizendo, se alguém vir convosco e não traz essa doutrina do reino do céu, não saudeis e nem receba em sua casa. Pois se alguém receber um outro evangelho que não for o evangelho do reino dos céus, com certeza sofrereis. Como está escrito, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Mas algum cristão desavisado pode perguntar, o que é de fato o evangelho do reino dos céus? O Evangelho do Reino do Céu é, a igreja é o corpo de Cristo e não uma denominação evangélica. Há um só corpo e Jesus Cristo é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Embora um só corpo,
mas muitos membros. E nós somos membros do corpo de Cristo e membro um dos outros. Não importa se você é brasileiro ou africano ou chinês ou europeu, ou etc. Todos nós estamos incluídos em um somente corpo, igreja. Somos peregrino e forasteiro em terra alheia. Somos cidadão dos céus. Esse é o evangelho do reino dos céus. Em uma das suas parábolas, Jesus Cristo revela com maior clareza quem são as duas testemunhas. Ele disse: um certo homem estava no Éden, inferno, morte. Disse ele: Pai Abraão, permita que eu saia daqui e anuncie meus parentes e meus familiares desse lugar, para que eles não venham parar aqui. Disse o pai Abraão: filho, eles têm Moisés e Elias, e a eles ouça. Caso eles não escutem Moisés e nem Elias, tampouco de ouvirá. Jesus Cristo quer dizer que Moisés e Elias é a igreja. Para Deus, somente o testemunho de 2 ou 3 pessoas é verdadeira, e não de uma. A mulher é a igreja, o filho varão é a igreja. Essas são as duas testemunhas, como diz Apocalipse capítulo 13 e o 12. Deus vai dar escape à mulher, igreja, por 3 anos e meio. Porém, o filho varão, a igreja, não terá um escape. Esse escape que Deus vai dar à mulher madura, à igreja, aquela que gera filho para Deus, será longe da vista da serpente, de todo aparato tecnológico e câmera de reconhecimento facial, ou seja, longe da cidade. É o mesmo que aconteceu no Egito. Deus guardou o seu povo das 10 pragas dentro do Egito. Observação: o filho varão, a igreja, não sabe diferenciar o evangelho do reino do céu para outros evangelhos, por ser criança na fé. E por ser criança não pode gerar filho para Deus, como a sua mãe. Os filhos varão. A sua mãe são os filhos guriós, os filhos maduros. Esse que todo mundo aguarda pacientemente a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, os filhos guriós, os filhos maduros. São aqueles irmãos que geram filho para Deus. E quando eles terminar de pregar o evangelho do reino nos 4 cantos da terra, então virá o fim, né? O que eu não consegui explicar, o Espírito Santo ele vai explicar, porque a obra é dele. Então eu quero agradecer minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém.